Pessoal, desde 2022, ou antes, né? Acredito que talvez a palavra que você mais ouviu na política brasileira, isso dentro das mídias de TV, dos tribunais, tudo isso, né? Da boca da esquerda, é a palavra fake news. Tudo é fake news da extrema direita. Você já ouviu isso, né? Só que você vai ver que a coisa não é bem assim, não. Do outro lado, da esquerda, eles espalham fake news pesadas também. E aí, pode, é liberado. Vou dar um exemplo para vocês. Olha só esse caso aqui, matéria do Conexão Política. Bolsonaro taxou você. Esquerda propaga fake news no Twitter após medida aprovada na Câmara. É o seguinte, tô falando das brusinhas da Shein. O que é as brusinhas da Shein? Só para você entender aqui, tá? Até $50, o que equivale a R$ 250. Você pode comprar direto da China ou de outra plataforma, você tem isenção de imposto, tá? Então, por exemplo, uma mesma blusa produzida no Brasil, a mesma blusa, aqui no Brasil ela sai tipo R$ 200, com os impostos, com tudo. Então, o cara vai vender essa blusinha a R$ 200. Lá na China, eles conseguem produzir, preparar, mandar e te entregar na sua casa por 80. Então a população mais pobre começou a ver ali a possibilidade de comprar uma roupinha melhor, de ter uma situação melhor, uma bugiganga, como diz o Lula, né? Sei lá, um acessóriozinho para o celular, um ventiladorzinho diferentão, um abajur diferentão, que não passa de R$ 250, ou seja, $50, você pode comprar. Só que as empresas de varejo no Brasil reclamaram, falaram, olha, tá aqui uma concorrência desleal. Nós que vendemos as bugiganguinhas aqui também, nós pagamos caro e vendemos muito caro. Nós não conseguimos mais concorrer com essas lojas de importados, certo? O Brasil, em vez de reduzir os impostos para facilitar a venda de produtos similares no Brasil, não. Ele aumenta imposto para o governo te esfolar mais em cima da importação. E aí entra uma confusão, porque o Lula, descaradamente, ele falou, se o Congresso aprovar, eu veto. Eu não vou aceitar taxar as brusinhas da Shein e as bugiganga, certo? O Felipe Neto veio, defendeu e falou, não, o Lula não quer fazer isso, quem queria fazer era o Bolsonaro. Ok. O Lira comprou a briga, afinal teve pressão das varejistas, comprou a briga, veio, colocou em votação. O líder do governo, o José Guimarães, falou no microfone, falou, olha, Lira, conforme um acordo, até 20%, vamos taxar em 20%, mais ICMS, vai dar uns 37%, 40% a mais, né, mais caro. E aí o Lira ainda cutucou, falou, ô, José Guimarães, isso aí você não fala no microfone, falar que a gente fez acordo, não podia deixar a culpa cair em cima de mim e do governo, mas a culpa era deles. José Guimarães falou demais, então foi um acordo entre o Lula e o Lira para taxar as compras até $50. Pois é, o Felipe Neto veio e falou, ó, Lula, você tá me deixando com cara de tacho, com cara de otário, porque eu falei que você não ia fazer, você ia vetar e você muda a palavra. Até a turma do Lula tá pulando fora. Só que aí, a esquerda agora colocou o Bolsonaro na presidência de novo. Porque, segundo eles, é culpa do Bolsonaro ter sido aprovada essa taxação, que o Bolsonaro fez uma carta pedindo que a base ali, falando pro Valdemar da Costa Neto, que olha, eu por mim tá tudo bem, se vocês quiserem taxar aí, é problema de vocês. Então, eles levantaram a hashtag Bolsonaro taxou você, espalhando para os incautos que não acompanham o meu canal aqui, para ficar bem informado, que a culpa é do Bolsonaro. Bolsonaro é presidente, meu pequeno gafanhoto. Pode ser o Bolsonaro ter articulado para taxar as pessoas e o Bolsonaro tem o poder de veto? Se a esquerda está com esse argumento, por que o Lula não veta? O Lula já falou que não vai vetar, porque o acordo é dele. Então, assim, é uma fake news escancarada, escrachada. Até o Igor Gadelha, do jornal Metrópolis, falou que ó, Lira voltou, mas o ônus pelas saidinhas e pelas blusinhas
recairá sobre o Lula. Afinal, a culpa é de quem? Dele. É do Lula. O Lula vetou as saidinhas. E depois, ainda achou ruim porque o Congresso derrubou. Das blusinhas, mesma coisa, teve acordo. Então, assim, a esquerda espalha uma fake news escancaradamente, e aí você não vai ver a AGU articulando, você não vai ver o STF dando 48 horas para alguém se explicar, nada disso, você não vai ver rede social caindo. É 2 pesos e 2 medidas. São 2 pesos e 2 medidas, inquestionavelmente, tá? É assim que funciona. Vamos lá. Vamos falar agora do Maduro, né? O companheiro do Lula aí, né? Companheiro. Vamos lá. O Maduro disse que vai fazer eleição justa lá na Venezuela. Todo mundo sabe que é conversa para boi dormir. Todo mundo já escancarou ali que vai ser uma eleição a nível ditadura Nicolás Maduro mesmo e ponto. Ninguém tem dúvida sobre isso. Mas o Maduro falou, não, eu vou fazer eleições justas, e tanto é que eu vou convidar a União Europeia para vir aqui acompanhar e falar se a eleição foi justa mesmo ou não. Eu quero a chancela da União Europeia. De repente, ele mudou de ideia. O governo Maduro revoga o convite para a União Europeia enviar observadores das eleições presidenciais da Venezuela. O anúncio foi feito pelo chefe do Conselho Nacional Eleitoral, Elvis Amoroso, na última terça-feira. Pois é. Então, o pessoal, os observadores da União Europeia não são mais bem-vindos na Venezuela para dizer se a eleição foi justa ou não. Observadores americanos também não são bem-vindos. Mas tem uma turma de observador, tem um país que vai mandar lá, né, observadores, ou pelo menos foi convidada. Pois é. Ontem mesmo, hoje essa matéria, tá, da CNN Brasil, o TSE recebe convite e vai acompanhar as eleições da Venezuela. O tribunal foi convidado no dia 17 desse mês, em ofício encaminhado ao Ministério das Relações Exteriores. E aceitou. Então, talvez até o Alexandre de Moraes aparece por lá ou vai mandar alguém lá, né? Para acompanhar as eleições lá e chancelar. Falar, não, aqui as eleições são tão limpas e lícitas quanto no Brasil. Não é isso? Pode ser que isso aconteça. Então, a União Europeia não está, Estados Unidos não está, mas o TSE já vai marcar presença lá na República Democrática Relativa da Venezuela. Não é isso? Vamos lá. Outro ponto que a gente precisa falar, uma publicação até da Fernanda Loubeck aqui. Olha só. O governo Lula e o Congresso tiraram dinheiro da educação e de outras áreas por mais 2,7 bilhões em emendas. Então, pois é, ontem garantiram 2,7 bilhões de cascalho a mais, né, de grana, de dinheiro, né, a mais para os deputados. E tiraram de onde? Da educação, da pátria educadora. Foi de lá que saiu. O corte fará com que o Ministério da Educação fique sem dinheiro de emendas de comissão, irrigando áreas da saúde, com recurso pago de forma mais rápida e sem critérios. A matéria é do Daniel Wetterman. E a Fernanda Loubeck deixou um comentário interessante, né? O estelionato eleitoral abrange quase todos os companheiros, mas a classe mais afetada foi a educação. Imaginem como anda a mente do professor que ajudou a doutrinar por décadas os seus alunos à esquerda do amor, da educação, da igualdade, da justiça e da educação. E realmente, pessoal, é impressionante, mas bota impressionante nisso, como este governo não tem críticas dos professores sobre a educação, porque batiam tanto em cima do Bolsonaro, criticavam tanto o Bolsonaro, e agora esse governo faz questão de cortar de todas as áreas. Esse governo não tem, de forma alguma, qualquer projeto para saúde, para educação, não tem nada, absolutamente nada. E aí eu concordo em número, gênero e grau com a Fernanda Loubeck aqui, que fala o seguinte, olha, peraí, como é que ficam os professores que bateram tanto? Eles batem no peito e falam, nós derrubamos o Bolsonaro. Ok, para quê? Para isso, para vocês verem recursos da educação destinado para Lula comprar Centrão, vocês estão felizes com isso? Essa é a pátria educadora que vocês queriam? Pois é.
Se era, vocês precisam rever os conceitos educacionais de vocês. Vamos falar da Marcha para Jesus, pessoal. Olha só. A Marcha para Jesus reuniu milhares, tem discurso de prefeito e bandeira de Israel. E assustou a quantidade de pessoas na Marcha para Jesus. A 32ª edição da Marcha para Jesus ocorre nesta quinta-feira, na região central de São Paulo. Segundo a organização do evento, cerca de 2 milhões de pessoas eram aguardadas no local. A caminhada religiosa percorre a zona norte da cidade, saindo do metrô Luz e seguindo em direção à Praça Heróis da Força Expedicionária Brasileira, próximo ao Campo de Marte. Segundo a organização do evento, mais de 15 mil caravanas se inscreveram e 8 trios elétricos confirmaram a participação. Aí teve show de vários artistas evangélicos, mas como eu disse, um dos pontos que mais chamou atenção foram as bandeiras de Israel. E aí você está conferindo comigo aqui, tá vendo? Há milhares de pessoas no evento, né, da Marcha para Jesus, realmente muitas pessoas comparecendo. E aí entra esse ponto, né, de Israel. A população brasileira, ela tem uma gratidão, tem uma similaridade, assim, vamos dizer, uma sintonia muito grande com Israel. A esquerda mais radical, extremista, tenta empurrar a goela abaixo, que o brasileiro é a favor de grupos radicais como o Hamas, a favor da Palestina livre, Free Palestine, e dentre outras coisas, mas não é assim que o jogo funciona. O brasileiro, o cidadão brasileiro mesmo, tem hoje muito carinho e apreço a Israel, principalmente com as ajudas que Israel mandou na época de Brumadinho, dentre outras situações. O Pondé fez críticas aqui à última ação do Lula. O Lula, de forma insana, e é isso que eu tenho que dizer mesmo, de forma insana, tirou o embaixador do Brasil de Israel e disse que só vai mandar outro embaixador para lá quando o Netanyahu sair do poder. Isso aí, gente, é assim, cria um conflito internacional gigantesco. O Pondé escreveu o seguinte: Lula deixa a embaixada em Tel Aviv vazia. Isso sinaliza uma crise diplomática grave. Parabéns aos judeus petistas pela sua estupidez. Mais atos antissemitas por parte do governo petista virão, né? Mais atos virão. Então, a grande questão, e assim, vocês sabem que eu sou um cara que costumo seguir muito o Pondé, tá? Eu gosto muito, assim como eu, filósofo, Pondé é uma sumidade na área da filosofia hoje, com diversas críticas à esquerda, e eu acho interessantíssimas as críticas que ele faz à esquerda nos dias atuais, né? Mas assim, o que eu entendo hoje é que a ação do Lula é absurda. O André Lages, que é o diretor da Stand Up Us Brasil também, ele fez um vídeo com críticas à ação do Lula. Assiste esse trecho aqui que você vai entender um pouco mais o absurdo que foi essa ação do Lula agora, o quanto isso deixa o Brasil um verdadeiro nanico internacional, um anão diplomático. Olha só. Isso é mais um absurdo da política externa do atual governo brasileiro. Isso é sem precedentes. Retirar definitivamente o embaixador do Brasil em um país amigo, democrático, por causa de discordâncias do Brasil com o governo deste país em relação a uma guerra de defesa que foi iniciada por um grupo terrorista. Este grupo que o Brasil ainda não considera um grupo terrorista. Vejam só a dicotomia. O Brasil não retirou o embaixador da Ucrânia ou da Rússia, mesmo o presidente da República, Lula, dizer que os dois estão errados na guerra. Não retirou o embaixador brasileiro da Síria, mesmo o ditador Bashar al-Assad ter matado mais de 500 mil pessoas e milhões estão desabrigadas e viraram refugiadas. Não tirou o embaixador de outros tantos países como o Iêmen ou outros países envolvidos em guerras infinitamente mais sangrentas do que a infeliz guerra entre Israel e Hamas na faixa de Gaza após o 7 de outubro. A retirada do embaixador definitivamente faz com que o Brasil entre num rol de países que tratam Israel como Estado ilegítimo. O Brasil não faz parte desses países. O Brasil tem uma comunidade judaica de mais de 100 mil pessoas,
tem um comércio com Israel de mais de 5 bilhões de reais e tem uma parceria estratégica com Israel em vários setores que vai de educação à inteligência militar, à saúde, à defesa e a várias outras tecnologias que ajudam o Brasil e Israel a ficarem mais prósperos. É um absurdo que essa seja a atitude do Brasil, do governo brasileiro, para com o Estado de Israel, pois isso não é uma agressão apenas ao governo de Israel, isso é uma agressão ao povo israelense que está lutando uma guerra contra um grupo terrorista que quer destruir o país e matar todos os seus cidadãos. Isso é uma agressão à liberdade que uma democracia tem de se defender quando é atacado por um grupo terrorista. O Brasil retirar o embaixador não está apenas demonstrando a sua insatisfação para com alguma atitude A ou B do governo atual de Israel. Pode ser que o governo atual de Israel tenha sérios problemas com o governo atual brasileiro, mas o embaixador é uma pedra fundamental para que as relações continuem crescendo e é uma demonstração de respeito para com a população daquele país. E o que foi feito hoje é um desrespeito. Na verdade, isso é um tapa na cara dos israelenses. É um tapa na cara da democracia e da liberdade no mundo. Enquanto que Lula decide não retirar o embaixador brasileiro em várias ditaduras envolvidas em guerras sanguinárias que mataram já milhões de pessoas ao redor do mundo, ele decide retirar o embaixador de Israel, uma das únicas democracias do Oriente Médio. Pois bem, e aí o que a gente passa a perceber é a aversão do governo Lula a democracias. Essa é a grande realidade, tá? Então, se junta ao lado errado da história mais uma vez. É o que disse aqui o André Lastro. Concordo em número, gênero e grau. É um desrespeito para um povo que sempre se mostrou amigo. É desrespeito para um povo que nos estendeu a mão quando a gente precisou. Enfim, o que a gente pode fazer, e eu queria até que você, que ficou até o final, fizesse assim como eu, é pedir desculpas para Israel pelas ações do nosso presidente. Deixa nos comentários. Desculpa Israel, né, pela ação do nosso presidente. Infelizmente, tá? Não representa o pensamento do povo brasileiro, tá ok? Abraço, pessoal. Fica com Deus e eu vejo vocês no próximo editorial.